segunda parte da Praça da Alegria. Tal como indica aí o chefe Leitão, vamos ter esparguete de frango e netinhos com tostas andaluz. Andaluz. Com xerez. E neste caso, com o chefe Ivo Loureiro. Bom dia, chefe. Duas beijocas. Exatamente. Não é que eu vou querer saber como é que se torna o frango, que normalmente é uma carne. Neste caso, o peito de frango. Neste caso, o peito, que é mais difícil. Uma carne com tendência a ficar seca. Como é que se torna o frango mais suculento? Num estofado. Não diga nada. Não. Não diga mais nada. Fomos à rua tentar perceber como é que as pessoas fazem. Então digam lá. O José Mário certamente não nos deixa mentir. Aqui a sua mulher é boa cozinheira? Sim. E ela cozinha bem frango? Sim. E agora a questão que lhe faço, quando vai cozinhar frango, qual é o seu segredo para que o frango fique bem suculento? Bem suculento. Tem que levar, eu não ponho água que faz secar, ponho normalmente azeite. Azeite, um bocadinho de azeite, um bocadinho de cebola, um bocadinho de alho e depois a própria gordura que sai do frango quando assa é que vai lhe dar aquela cremosidade. Como é que se faz? Maneiras de cozinhar frango. Qual é aquela que lhe dá aquele gosto especial e que o deixa suculento? Talvez o frango. Eu tenho tantas maneiras de fazer frango, estou a pensar qual é. Estofado, guisá-lo, assado. Eu, muito sinceramente, não sei responder. Eu sei cozinhar, mas essa técnica não sei responder. Eu acho que tem-se botar bastante cebola, um bocadinho de alho, um bocadinho de azeite e depois um bocadinho de tomate natural. Fica bom. Mas quando cozinha frango, o frango fica bom? Fica ótimo. E suculento? Sim. Então como é que o cozinha? Faço um puxado com cebola e ervas aromáticas e coloco lá o frango sem pele. E resulta sempre bem, então? Fica sempre bem. Então esse é o segredo? É. Frango na cerveja, por exemplo. O frango cozinhado na cerveja é muito bom, com cerveja. Mas qual é o segredo? É o molho? É os tempos de cozedura? É o molho, o tempo de cozedura, porque o frango nunca deve ser muito cozinhado, porque senão torna-se uma carne assim, com um molhinho. Por exemplo, a cerveja vai dar um gosto ao frango e vai pôr o frango mais... O frango, não é? Este frango é assim uma carne mais mole e ele vai endurecer mais a carninha, vai ficar mais durinha. Suculento? Sim. Vai ficar um franguinho mais saboroso. E o resultado é sempre bom? Sim. Está aprovado. Ela é uma Masterchef lá em casa. Sim. E lá está, cada um tem a sua técnica. Agora o que queremos saber é a sua, chefe. A minha técnica, neste caso, para o peito de frango é muito simples. Nós vamos selá-lo. O que é que vamos fazer? Vamos tostá-lo num pouco de azeite. E o que é que acontece? O frango fica selado e, à partida, no estofado, vai preservar os seus sucos interiores e não vai ficar tão seco. Não é a mesma coisa que se metermos o frango ali, neste caso, a cru. Como tal, nós colocamos assim o frango a selar aqui, numa frigideirinha. Ele vai ficar louro. Os sucos vão se manter no interior do frango. Para além do aspecto, ficar melhor, fica mais douradinho, não fica branco. E depois, entretanto, vamos incluí-lo então no estofado. É uma boa maneira de nós conseguirmos tirar um bom partido e muito mais suculento, neste caso, do peito de frango. Muito bem. E vamos começar, já penso que podemos começar com os ingredientes. Claro que sim. Vamos então à vamos. lista. Anotem em casa, por favor. Lista de ingredientes para a receita de hoje. Plim! Querem ver? Já está. Aí está, 600 gramas de peito de frango, 300 gramas de esparguete, uma cebola, 4 dentes de alho, um molho de netinhos de couve, e já vamos explicar exatamente do que é que se trata, 100 gramas de favas, um ramo de ervas, piripiri, sal e azeite quanto baste, gengibre ralado, açafrão e caldo de carnes. Tudo quanto baste. Tudo quanto baste. Muito bem, nós vamos começar então pelo seguinte. Vamos, alouramos o frango desta forma. Depois ainda vamos temos mais as colocá-lo. tostas, chefe. Ainda Não temos as faça tostas caso. andaluz. Esta memória, quando se dorme 2 horas, é o que acontece. Pronto. Tostas a andaluz. A memória já não é o que era, meu Deus. Tostas a andaluz, um pão saloio, 200 gramas de grão de bico, 4 ovos, 2 rodelas de chouriço, um molho de alho aromático. Ok. Azeite quanto baste e flor de sal. Muito bem, então começámos pelo seguinte. Eu gosto, quando comecei a pensar em fazer este prato, também
gostava de eu apresentar desta forma, porque tem bastante legumes, está a chegar o Dia Mundial da Alimentação, tem bastante legumes, é uma forma muito fácil de fazermos o peito de frango, que normalmente lá em casa é um bocadinho mais difícil de os miúdos, até os menos crescidos, digamos assim, de comer, assado fica um bocadinho seco, e então apresentámos ou grelhado ou assim num estofado, com legumes e um bocadinho de esparguete fresco. O frango, depois de ser selado, vai ser cortado, entretanto, eu estou a fazer aqui o puxado com azeite, com alho e com a cenoura e a cebola. Cá está, vamos deixar alourar um pouco. O que é o alho aromatizado, chefe? O alho aromatizado são os serbentinhos de alho, a parte de cima do caule, que está aqui. Não é propriamente o alho, é antes do alho, o caulezinho. Nós depois vamos laminar, é uma espécie de uma erva muito próxima do cebolinho, só que de alho. E agora perguntam outras pessoas, e o que é que são os netinhos? Os netinhos, neste caso eu trouxe netinhos de coração, de couve-coração. Cá está. Eu já vou mostrar. Entretanto, estou aqui a colocar o caldo que é feito de frango, daqueles bocadinhos de frango dos miúdos, das patinhas, da moelinha. Para acrescentarmos aqui, evitamos... Os netinhos são aqueles avózinhos. Netinho! Olha, neste caso são estes netinhos. Queres fazer o mesmo aqui às couves? Não. Está todo contente que o Sporting ganhou, eu já sabia. Muito bem, os netinhos nós cortamos esta semana. É que ultimamente não tem muitas alegrias, não. portanto, ao menos que aproveite quando as tem. Exatamente. Desfruta, então, Jorge. o frango... Vamos primeiro falar dos netinhos. Da seguinte forma, os netinhos foram cortados os corações, mas deixámos ficar a parte da raiz e algumas das folhas na terra e, entretanto, quando começarem a rebentar, dá isto, que são folhas muito tenrinhas. À partida, na maior parte dos casos, não voltará a nascer mais num coração, mas dão estas folhinhas assim, desta forma, que depois acabam por não crescer muito e acabam por ficar na terra, em que são aproveitadas para fazer ou arroz ou uma massa. Daí eu ter incluído aqui, neste esparguete, para ficar colorido, para ficar com legumes e não ser um esparguete só simples. Entretanto, eu já tenho aqui o caldo, já coloquei o caldo do frango, já tenho aqui o frango, reparem como ele fica aqui fica estaladiço e fica bastante suculento, reparem, e é nesta parte que eu o corto assim, ele praticamente já fica meio cozinhado, ainda está mal passado. Que ainda está mal passado, exatamente, só que este prato demora muito pouco tempo, e então... Este tostadinho do frango, nós depois colocamos ali, vai já adiantá-lo e vai fazer que, isto é, o resultado final do prato, nós vamos conseguir ver esta parte toda tostada do frango, não vai ficar todo branco, ficará muito mais saboroso, porque, entretanto, se nós puséssemos ali o frango, digamos assim, cru, já diretamente, nem sequer o tínhamos temperado como tal, ele já foi temperado com um bocadinho de flor de sal, também está mais saboroso e está mais crocante. Nós, europeus, damos-nos muito mais com os crocantes do que com os menos crocantes, digamos assim. Já na parte oriental eles gostam muito do tofu, da soja, que são coisas mais moles. Nós ainda gostamos das partes mais estaladiças, mais crocantes. Gostamos de dar ao dente. Gostamos de dar ao dente, exatamente. Reparem como o frango aqui fica. Eu se não aproveito os seus momentos de... Sim, que o chefe é uma máquina, é um espetáculo. Enquanto se faz, vai-te explicando. Cá está, colocámos já os netinhos, desta forma. O que eu perguntar é, porquê que optou pela massa fresca? Optei pela massa fresca porque hoje em dia já está... há dois motivos, neste caso. Um, é muito mais rápido. A confecção é muito mais rápida, 3, 4 minutos está pronta. E o segundo motivo é também para mostrar às pessoas lá em casa que podemos comprar esta massa fresca hoje em dia em qualquer superfície comercial. E em termos económicos? É muito económico. Eu penso que à volta de 70 cêntimos custam estas 300 gramas. Penso que sim. Por isso não é muito caro. E tem uma textura diferente, é mais macia do que a seca. Claro que a seca é ótima, não vamos estar aqui a dizer que não. A seca é muito boa. Mas a fresca, neste caso, também para que seja diferente. E o ponto de, isto é, o tempo de cozedura é muito menor. Daí eu ter optado por trazer... Muito bem. Já colocou as favinhas? Já coloquei as favinhas. São tudo coisas que demoram muito pouco tempo a confeccionar. Isto demora muito pouco tempo, porque senão, e se demorar muito, também começa a perder a cor. E eu não quero isso, eu quero o prato todo com cor. Inclusivamente, quando terminar, vou colocar um bocadinho de açafrão, exatamente para termos aqui um contraste de cores diferentes. O açafrão eu trouxe aqui em filamentos, é o rei das especiarias, por assim dizer, não só pelo preço, mas também pelo toque final que dá aos pratos. Colocamos aqui a massa, vamos partindo assim, não vale a pena estarmos aqui a cortar aos bocadinhos nem nada, ela vai se envolver como tal,
colocamos um bocadinho mais de caldo, o caldo suficiente para que a massa cozinhe. A Olha, massa vai repararam cozinhar. que o chefe, desculpe, repararam que o chefe tem um caldo sempre a ferver ao lado e vai juntando. Mas isto evita de nós acrescentarmos sal, de nós estarmos a acrescentar outro tipo. E não para a cozedura, não é? Portanto, ela Não está para a sempre à mesma cozedura, está temperatura. sempre, é muito rápido. Reparem, a massa vai demorar muito pouco tempo. Entretanto, eu vou deixá-la cozinhar aqui uns minutos. As couves também são muito tenrinhas. As favinhas vão dar aqui um toque e uma cor. Nesta altura do ano já começámos a precisar um bocadinho destas comidas mais caldosas, deixar um pouco de parte também os grelhados. E isto, entretanto, a massa quando estiver cozida, isto vai começar E continua a ser muito ficar saudável. mais, exatamente, é um caldinho. É tudo que faz bem, pouco carne sal, branca, ainda nem sequer legumes. retifiquei o sal, espero que também esteja bom, porque nós o sal retificamos aqui logo na parte do caldo, pomos um bocadinho, não muito, mas ficará, isto é, fica sempre muito mais saborosa quando temos um caldo. Já é um hábito dizer-se que o vinho, por exemplo, tempera as comidas e tudo mais, mas a água lava, como tal, não é bom colocarmos ali água porque não teria sabor. Evitamos os concentrados, evitamos uma data de coisas, a comida fica mais saudável, mais saborosa e também poderá ser um truque, termos um caldo. Poderá ser feito só de legumes, aqui umas aparas de legumes, de qualquer coisa. Eu, entretanto, vou guardar este que já tenho aqui. E vamos ocupar-nos das tostas agora, não é? Sim, enquanto cozinha, isto aqui não precisa de mais nada, já tem. Eu, entretanto, até vou reduzir um pouco. Vou reduzir um pouco, porque quero que cozinhe lentamente enquanto fazemos as tostas. Vou só colocar um pouco de piripiri, muito pouco. Porquê? Porque o frango é doce. Isto é, pouquinho. ele certo, é muito adocicado. Então, como tal, vamos tentar colocar aqui um bocadinho de piripiri, não para que acentue, para que saiba muito a piripiri, mas para que retire o adocicado do prato. As favas são docinhas, os netinhos também são muito tenrinhos, mas também não são ácidos, são doces, como tal. Vamos deixar isto cozinhar assim, o piripiri aqui vai tirar a parte mais doce do prato e o que é que acontece? No fim, vamos então colocar as ervas, retificar os temperos e na parte final colocar então o açafrão. As tostas são muito simples. E É só porquê um umas bocadinho tostas pão. de Andaluzia? Andaluz, porque tem um bocadinho de xerez. Vamos colocar aqui um bocadinho de xerez, entretanto, vamos com um pouco de azeite. E porque acompanha bem com a outra receita, é isso? Acompanha muito bem, é um complemento e porquê? Porque normalmente isto já não precisa estar aqui. Isto É já que lê está. os pensamentos do nosso Eduardo Gradinho, nosso realizador. Tirou o tachinho da frente. Tira da É frente isso porque mesmo. vamos fazer aqui as tostas. Já nem é preciso dizer aqui, nada. Já está, muito bem. Vamos deixar aqui só alourar um pouco, num pouco de azeite. Depois vamos colocar os ovos, temperar com sal e Salpicão? aqui um bocadinho de chouriça de carne no salpicão. Neste caso eu trouxe este chourição de carne, inclusivamente que é feito por nós. Achei que ficaria muito bem, cortámos desta forma. E também tem aqui uma particularidade muito interessante, que é o grão de bico. Eu achei curioso, quando fiz a pesquisa para a receita, de ver que é utilizado em mexidos o grão de bico. O grão de bico é uma leguminosa seca, que podemos comprar em lata ou não, como quiserem, mas também é muito fácil de cozer, depois de demolhado. E o que é que acontece? É um legume bastante rico, mas tem-se perdido um pouco. A sua utilização é em sopas, ou então o rancho também não é um prato que neste momento estejam as pessoas a consumir com uma variedade que leva grão de bico e é o sítio mais indicado, isto é, ou o bacalhau cozido com todos. Reparem, o grão de bico tem perdido um bocadinho de terreno, daí eu ter recuperado. Um bom rancho é tão bom. Pois é, bom rancho é muito bom, mas não se tem visto muito por aí, digamos assim. Até reparem que tem-se falado pouco no rancho e nesse tipo de pratos, no bacalhau com todos ou no bacalhau, como as pessoas costumam muitas das vezes falar a João do Grão, que é bacalhau com grão. Tradicionalmente E o grão de bacalhau. bico tem muita força. Há um bacalhau até na zona de Viana, que é o bacalhau agilianos, que leva grão, até porque as pessoas levavam para o mar seco e depois demolhavam. Há essa facilidade destas leguminosas secas de se poderem confeccionar e se armazenarem durante bastante tempo. Eu achei curioso nesta receita ser apresentada aqui misturada com os ovos e realmente experimentei e fica muito bem. O pão então foi passado, reparem. Por azeite, não é? Certo. Só um bocadinho de azeite, só um bocadinho e cá está. E agora vamos então saltear o chouricinho e o grão do bico muito rapidamente. Reduzimos um bocadinho, assim desta forma. Preferência pão saloia, não é? Sim, convém porque para conseguirmos ter aquele formato assim de tostas, convém que o pão seja este. Vamos deixar saltear aqui um pouco, temperamos só com um pouco de sal. É muito simples e é muito fácil esta preparação e fica realmente muito bonita e puxa aqui. E é uma diferente utilização, neste caso, do grão de bico. Podemos fazer isto muito fácil lá em casa. Reparem, enquanto cozinhamos ali o esparguete, colocamos os ovos. Eu já temperei de sal, muito pouco, porquê? Porque o fumado também tem sal. Vamos aqui mexer, vamos deixar também que fiquem um pouco soltos.
Isto é, não vamos deixar cozinhar demais, eu até já estou a reduzir, e vão ver que realmente depois o aspecto final fica muito bem. Temos aqui, vamos já colocar aqui então o alho aromático, metade, e depois no fim outra metade. Cá está, desta forma, cortamos assim aos bocadinhos e colocamos Ui, que aqui. isso tem muito bom Pois aspecto. tem, realmente fica diferente e o grão aqui não fica mal. Reparem, o alho também já tem um bocadinho e está pronto. Reparem como colocamos isto assim, aqui em cima das tostas, desta forma. Não necessariamente terá que ser também muito bem colocado, porque também é bom que saia um bocadinho fora para que as pessoas vejam os Se ingredientes. sair fora não faz mal, eu como os restos. Sim, sim. O que Mas sair fora, é não bom se esta preocupe. parte de podermos fazer isto assim descomprometidamente, porque realmente eu queria que o resultado do prato, neste caso do grão, ficasse espalhado assim por aqui na travessa. Cá está. Ora, aqui está a E receitinha. Esta tá. é para mim. Vou guardar e vou fazer. Reparem que podemos guardar aqui para terminar. Mais um sauté. Ora, cá está. Assim, agora terminamos. Chega aí o cheirinho aí em Como? cima. Chegou. É muito fácil, é muito simples. E o grão de bico dá ali um toque realmente bastante especial e diferente. Eu imagino que muita gente ainda não tenha tentado fazer ovos com grão de bico, já com Pois bastante não. coisa. Este alho aromático também lhe vai dar aqui um toque. E podemos, na parte final, isto já está pronto, também só falta a retificação. Na parte final podemos ainda regar com um fio de azeite, assim. Uau. E o azeite também não faz mal, cá está. Entretanto, o nosso E a massa estofado já está, está. parece A massa muito cozida está. já. Só preciso aqui disto, do açafrão, que eu vou precisar de abrir daqui. O açafrão, o rei das especiarias. Claro, este bocadinho de açafrão, um bocadinho caro, mas há mais barato, as pessoas podem experimentar Podemos açafrão. usar o açafrão em pó Podem. também. Exatamente, o Não é a açafrão em mesma pó. coisa, não é bem mesmo que os sei. filamentos. Mas também entende-se perfeitamente devido ao preço. Neste caso eu trouxe assim, mas as pessoas podem optar por aquele que quiserem. E vamos cortar ainda aqui um pouco do sabor Gengibre, não é? adocicado, exatamente, com um bocadinho de gengibre, que eu vou raspar aqui, desta forma, já o descasquei. E agora vou tirá-lo desta Vai-lhe forma. dar também frescura e um toque Exatamente. assim mais... Um toque mais oriental, digamos assim. Muito bem. E agora... E agora temos que concluir, chefe. Temos que concluir, falta Pois só é. mesmo aqui o raminho de cheiros. Que temos aqui salsa frisada, coentros, salsa normal, um bocadinho de hortelã. Cá está. Bem, que pena não poder chegar aí à sua casa o aroma. E Por enquanto, podemos, lá então, chegaremos. desta forma. Lá chegaremos. Reparem, o açafrão vai dar aqui um toque bastante aromático e também bastante mais colorido. Envolvemos, isto já está tudo perfeitamente cozinhado. Reparem no frango, ficou perfeitamente cozinhado. Reparem na textura suculento. e na cor do frango, exatamente, desta forma. E podemos então colocar... Podemos também Podemos. dar o modo de fazer ao mesmo Exato. tempo que faz o Que- empratamento. É só colocar numa tacinha, neste caso. Não precisamos de mais nada, desta forma. E Bravo. a decoração será, neste caso, a gosto. Optei por umas pimentinhas rosas. E então, reparem com que Ao facilidade... contrário, se calhar. É, agora este para a frente. Ora, que Perto sim, dos muito livros bem. da- E aqui da com os livros da praça. Praça da Alegria, com 2 edições Reparem. já de grande sucesso e ainda com as receitas económicas. Um preço fantástico, temos receitas por pessoa, 25 cêntimos 25 cêntimos, exatamente. por Reparem pessoa, por dose. como conseguimos aqui fazer um prato suculento, bonito Anote, e por bastante favor, simples. um modo de fazer esparguete de frango com netinhos de frango, netinhos com tostas a andaluz. A loura-se o peito de frango já temperado, reserva-se. Numa panela, faz-se um puxado com cebola, cenoura, azeite e alho. Acrescenta-se o caldo de aves, adiciona-se o frango e o esparguete. Logo que levante fervura, junta-se os legumes e, por fim, retificam-se os temperos. Ora, muito bem, e deixe cozinhar. Por fim, raspa-se o gengibre e junta-se o açafrão e as ervas. E servimos. Para as tostas, que ainda não terminamos, falta esta parte importantíssima que são as tostas à andaluz. Aloura-se o pão em azeite, reserve numa travessa, no mesmo tachinho coloca-se o grão e o chouriço a ganhar cor. E que bela cor que ficou. Em seguida adicionamos os ovos inteiros e envolvemos tudo. Polvilhamos com alho, flor de sal, servimos e provamos. Exatamente. E Eu provo acompanhamos já com de um bocadinho seguida, de não queijo. perdoo.